É maravilhoso meditar na palavra do Senhor. E esses dias meditando na palavra, para trazer essa mensagem pro povo de Deus. E eu estava incomodado em começar a ler o livro de Mateus. E aí o evangelho que eu gosto mais é o de João, mas eu estava impelido a começar a ler o evangelho de Mateus. E logo nos primeiros versos de Mateus, Deus me deu essa mensagem, que está no capítulo 1 de Mateus, no verso 21. E esse texto gera uma pergunta. Nós, no reino, nós pensamos, Jesus veio para nos salvar. Do que Jesus veio nos salvar? O que você arrisca dizer? Jesus veio nos salvar do quê? Jesus veio nos salvar do inferno? Da morte eterna? Esse texto vai nos dizer, versículo 21 do primeiro capítulo de Mateus. E ela dará à luz, está falando de Maria, vamos ler a partir do 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para nos salvar de nossos pecados. O que isso quer dizer? Jesus veio nos salvar de nós mesmos. O maior problema que temos somos nós mesmos. Muitas vezes nós culpamos o inimigo, há uma linha teológica e doutrinária que põe toda a culpa em Satanás. Todo erro põe a culpa em Satanás, mas isso não é o que a Bíblia nos mostra. Lá no Gênesis, quando Eva pecou, alguns dizem que o pecado da desobediência foi o primeiro pecado. Outros dizem, eu acho interessante pensar dessa forma, que o primeiro pecado foi a incredulidade. Eva ouviu o que Satanás disse porque ela não acreditou no que Deus disse. Deus disse, você vai comer do fruto e você vai morrer. Satanás veio falar, não, você não vai morrer. Ela acreditou em Satanás e não acreditou em Deus. E daí veio a desobediência. Ela foi e comeu. Então o primeiro problema de Eva foi não acreditar naquilo que Deus falou. E aí entra o pecado no mundo. E a palavra nos diz que a partir desse pecado, todos nós pecamos. E Jesus veio para nos livrar do pecado. O que nós precisamos tomar muito cuidado em toda a história e nos dias de hoje, muitas vezes nós dizemos somos cristãos, dizemos que somos servos do Senhor, acreditamos em tantas coisas e às vezes deixamos o básico, deixamos o principal. E essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração é bem do básico, bem do princípio, conversando com o pastor André ontem de manhã, e a gente falando, o que uma pessoa que chega na igreja precisa saber, o que ela precisa ouvir. E eu creio, como comentava com ele, precisava ouvir o básico, do amor de Jesus, que Jesus morreu para nos livrar, para nos salvar de nossos pecados. Consequentemente, nos livrar da morte eterna, nos livrar do inferno. Mas Jesus veio para nos livrar de nós mesmos. E nós precisamos viver essa salvação. A morte de Cristo nos livrou do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas eu estava ouvindo uma mensagem ontem do pastor Marcelo Jamal. Se não me engano, ele mora aqui no Texas. E ele falava de tantas coisas que nós dizemos que cremos, que nós lemos na palavra e nós verdadeiramente cremos. Eu achei interessante ele falando, você crê que Jesus pode curar o morto? E a igreja e nós aqui
Nós cremos. Quantas vezes nós oramos por um morto dentro do caixão ressuscitar? Você já orou? Nunca oramos. Nós cremos que Jesus pode curar. A gente crê que Jesus pode curar do Covid, de um câncer. Mas muitas vezes na nossa humanidade, na nossa fraqueza, a pessoa pegou câncer. Qual é o primeiro pensamento que a gente tem? Fulano, a pessoa está com câncer. Que Deus guarde. E nós não tomamos posse da salvação de Cristo. Nós ficamos tímidos. Certa passagem, Jesus fala para os discípulos: por que vocês estão tímidos? Na passagem que estão no mar, eles ficam com medo que o mar agita o barco. Jesus veio falar: por que são tão tímidos? Por que não tendes fé? Eles andavam com Cristo. E nós também dizemos que andamos com Cristo. Não fisicamente, mas cremos que pelo Espírito Santo Jesus está sempre conosco, como Ele nos prometeu. Cristo está sempre conosco. E nós precisamos crer. Crer naquilo que Ele fez em nossas vidas. E tomar posse que nós não somos mais presos pelo pecado. Nós pecamos, nós somos falhos. Nossa carne quer pecar. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca, como diz a palavra. Mas nós precisamos tomar posse da salvação do Senhor. Nós temos agora, pelo poder do Espírito Santo, pelo fruto do Espírito que habita em nós, poder para vencer o pecado, dado por Cristo Jesus. E esse poder vai nos trazer grandes coisas. Passando aí para o Evangelho de Marcos, Marcos 1,15. Para não tomar muito tempo, eu vou falar a referência e já vou ler, porque eu separei alguns textos para a gente meditar. Se eu falar, quanto mais eu falar da palavra de Deus, menos eu falo de mim mesmo. E muito melhor para o corpo de Cristo. Marcos 1,15 diz assim: e dizendo, Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus veio para nos livrar, nos salvar de nossos pecados. Mas precisamos crer nisso. Precisamos nos arrepender, reconhecendo a morte de Cristo, reconhecendo a salvação de Cristo. Nós precisamos crer na sua obra. Arrepender de nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que somos falhos. E crer no Evangelho. E crer na obra de Cristo. Nas boas novas para nossas vidas. Voltando em Mateus 10, a partir do 32, a palavra de Deus diz: portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. E esse é um ponto muito importante desse processo de conversão, desse processo de viver com Cristo. Antigamente, eu não estou no caminho do Senhor há tanto tempo. Há 21 anos eu tenho andado com o Senhor me chamou há 21 anos. Mas eu lembro de quando eu era criança também, de quando você via passar na rua um crente, você sabia que ele era crente. E isso nos anos anteriores sempre foi visível. Os cristãos eram perseguidos, como em alguns lugares do mundo hoje são perseguidos, porque eles são identificados por cristãos. Mas em certas partes do mundo, como aqui ou no Brasil, às vezes os cristãos passam despercebidos. Tem uns que falam: não estamos tendo perseguição. Não tem, porque os crentes estão misturados no meio do resto. Estão passando despercebidos. Não tem como você perseguir quem você nem sabe quem é. Nós precisamos ser diferentes. O cristão tem que fazer diferença nesse mundo. Tem que exalar o cheiro de Cristo. Eu sempre gosto de falar: Jesus Cristo morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Se nós vivemos a vida de Cristo, nós somos diferentes desse mundo. Eu tenho visto tantas pessoas e o mundo nos suga, às vezes parece que nos suga o que a mídia impõe para nós, o que nós devemos viver, como devemos viver, o peso que devemos ter, o cabelo que devemos usar, a roupa que devemos usar. Muitas vezes somos oprimidos e os mais fracos caem nisso. Mas nós devemos viver a vida de Cristo. É isso que nos importa.
Porque Ele nos salvou de nós mesmos. Não somos nós que vivemos mais. Ou assim que deve ser. E isso é confessar diante dos homens. Uma vez tinha uma escola bíblica na igreja, e o pessoal falou, por que do batismo? Por que do batismo? E naquele debate, a gente conversando, por que o batismo? Aí eu tive em mente a clareza do porquê do batismo. E como a palavra fala, é o confessar. Quando você se batiza, você declara ao mundo a sua fé. Você declara publicamente quem você é. Que você é um servo do Senhor. Um servo do Senhor que é sal da terra, que é luz do mundo. A candeia, a luz, a lâmpada não pode ficar debaixo da cama. O sal, se ele não salga, ele não serve para nada. Você já foi impedido de comer sal? Pessoas que têm problema de algumas enfermidades que evitam de comer sal. Eu nunca tive esse problema, graças a Deus. As pessoas contam que é terrível. Ou uma comida, quando você erra na comida e ela fica sem sal. A gente vê a diferença. E o mundo, sem esse sal, fica ruim como a gente vê que é. É intragável. O mundo sem o sal é intragável. Então, o sal tem que estar nesse mundo. O cristão tem que ser sal nessa terra. Não podemos nos esconder, não podemos deixar de confessar a Cristo. Precisamos ser diferença nesse mundo, honrando e reconhecendo aquilo que Cristo fez por nós. Cristo verdadeiramente nos libertou e nós precisamos mostrar a liberdade. Uma vez eu ouvi um exemplo de quando nós nos convertemos, quando Cristo nos encontra, e nós deveríamos ser como uma criança que ganha um presente. A criança ganha um presente, quanto menor, mais isso acontece. Ela quer mostrar para todo mundo. Até pro estranho, ela sai na rua mostrando para todo mundo aquele presente que ela ganha. E nós ganhamos o maior presente de todos. E às vezes a gente guarda só para nós mesmos. Um dia, uma ministração de missões. E um rapaz emocionado com a ministração a respeito de missões chegou para o pastor, eu quero fazer missões, eu quero ir atravessar o mundo, quero fazer missões, me envia. Aí o pastor perguntou para ele, mas quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Não ganhei nenhuma ainda. Mas você já pregou para sua família? Sua família é convertida? Não, ninguém é, só eu. Seu vizinho, ali onde você mora, no seu bairro, quantas pessoas já ganhou para Jesus? Não, ninguém. Então por que você quer ir? Tem muito missionário, tem uns missionários que eu conheci por aqui, veio uma igreja no Brasil banca, e ele vem para cá e leva uma vida despercebida. Se não falar que é missionário, ninguém sabe. A gente se perde. É por isso que a palavra, a gente... já ouvi a palavra, eu já li a Bíblia toda. Eu já ouvi pregações de todo tipo, eu já tô bem. Não, a gente esquece, a gente vacila, o mundo nos engole, o mundo nos suga. Alguns... é triste falar isso. Eu não sei se alguns ouviram, um pastor aí que falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Olha, eu quero falar disso, eu falo disso porque é muito triste. E é um alerta. Grupos perigosos que houve na humanidade que quiseram atualizar a Bíblia. Como o nazismo, como o feminismo. E como outros grupos hoje querem atualizar a Bíblia. Por que eles querem atualizar a Bíblia? Porque eles não compreendem a Bíblia? Não é por isso. Eles compreendem a Bíblia e veem que a Bíblia condena as suas práticas. Eles não querem se encaixar na conduta que Deus quer de nós. Então eles têm a vontade de atualizar a Bíblia. Para que a Bíblia se adeque às suas vidas e não o contrário. Não foi isso que Cristo nos propôs. Não é isso que Cristo tem para nossas vidas. É como a palavra fala que o cachorro que volta o vômito. Como a mulher de Ló, que olhou para trás. Aí daí vem o ditado, né? Antes sal do que mal acompanhado.
A mulher de Ló ficou triste de estar largando aquela cidade. Irmãos, pensa no que é que ela, do que é que ela tinha saudade. As piores cidades, uma das piores cidades relatadas na Bíblia, Sodoma e Gomorra, que é o nosso exemplo, que a Bíblia nos tem de cidades que não tinham justo. Ou não tinha 10, né? Como Abraão intercede pela cidade e ele encerra nos 10, né? Esse é o exemplo. E a mulher de Ló olhou para trás. E Deus não condenaria ela se ela tivesse olhado para trás só para olhar o que estava acontecendo. Ela olhou para trás porque ela sentiu que lá era bom. Ela ficou com medo do que Deus estava preparando na frente. Ficou presa naquilo que estava lá atrás. Muitas vezes nós somos assim. Presos ao mundo. Presos àquilo que está lá fora. Eu sempre falo que tem muitos crentes que acham que o céu vai ser chato. A gente só vai louvar lá. Claro que a nossa mente é pequena. A nossa mente é muito pequena, a nossa compreensão é muito pequena para entender o céu. O que a palavra nos diz, eu creio que é muito pouco, a revelação é muito pouca. Até aquilo que o anjo dá para João e João nos revela a parte, né? Ainda é muito pequeno do que vai ser o céu. A gente não tem capacidade para compreender. Mas eu creio que o que Deus preparou, que Jesus disse, vou preparar-vos morada. Algumas linhas, diz até a nossa professora de inglês um tempo falando, talvez ela até assista esse vídeo, falando que o inferno e o céu são aqui na terra. Quando a gente passa coisas boas é o céu. Quando a gente passa as coisas ruins é o inferno. E essa semana eu estava meditando nisso e eu pensei, puxa, se aqui é o inferno, eu penso pessoas ruins nesse mundo. Tipo, a gente sempre tem o exemplo do Hitler, né? Eu já falei do Hitler, pessoa ruim, que foi responsável por matar milhares de pessoas. Para ele, matando aquelas pessoas era felicidade. Ele achava que ele estava certo, matando as pessoas que ele achava que não eram dignas. E elitizando certa parte, para ele estava certo. Então ele estava vivendo o céu, matando milhões e milhões, para ele estava vivendo o céu. Como podemos crer que se a nossa felicidade é o céu? Tem uma música que eu ouvi esses dias da banda Resgate que diz assim: se a alegria é tudo que importa, palmas pro torturador, porque o torturador tortura alguém e fica feliz, então ele está certo. Se a felicidade é tudo o que importa, se ser feliz é o que importa, palmas pro torturador. Ele está torturando e está feliz. E nós perdemos os valores. Nós, como servos de Deus, às vezes nos deixamos levar pelos valores do mundo. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Como diz um pregador, não lembro agora quem foi, mas o pregador famoso que diz: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Billy Graham falou, né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Porque quem estuda o futuro, as últimas coisas, vai estudar na Bíblia. E às vezes a gente estuda o que vai acontecer amanhã e no futuro que a gente não sabe, lá no Antigo Testamento. Lá no livro de Daniel, por exemplo. A Bíblia não precisa ser atualizada. Nós é que precisamos nos encaixar naquilo que Deus tem para nós. Nós não vivemos para esse mundo. No livro de Atos, capítulo 3, Atos 3,19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham à presença do Senhor tempos de refrigério. Arrependei-vos. E quando eu aprendi o significado dessa palavra, no original grego é metanoia. É o metanoia, que é a mudança de mente. É a mudança de caminho. Se arrepender, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Se nós devemos confessar nossos pecados, ser cientes de nossos pecados, mas nós devemos deixá-los. Mudar a nossa mente, mudar
a nossa vida, mudar as nossas atitudes, mudar o jeito com que pensamos. Nós trazemos, mesmo como o pastor André, que nasceu na igreja, o mundo, como eu tenho dito, ele nos pega. Mesmo nascendo no Evangelho, eu creio que tem muitas coisas, eu diria, sequelas que o mundo nos traz, nos dá, nos marca. E nós precisamos deixar todas essas marcas do mundo de lado. Focar no alvo, como Paulo diz, o alvo da soberana vocação. Reconhecendo, mais uma vez eu digo, para que fique gravado. Reconhecendo aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Mudemos nossa mente, mudemos o nosso coração, mudemos a nossa vida e vivamos a vida de Cristo. E uma das formas, em Mateus 13, vai falar da parábola do semeador, que é uma das parábolas que mais me chama a atenção. No 13, do 4 ao 9, Jesus vai falar da parábola do semeador. Depois ele vai explicar para os discípulos. E não vou ler esse texto, que é um pouco comprido, mas o que a palavra nos diz? Que a palavra de Cristo, que o Evangelho, tem que cair em boa semente para que ela possa frutificar. O nosso coração, a nossa vida não pode ser espinhosa, não pode ser seca como as pedras, mas precisa ser boa terra para que a palavra venha e frutifique. Nós precisamos criar raízes na palavra de Deus, raízes naquilo que Deus quer de nós, focar nossas vidas naquilo que Deus espera de nós. Que a palavra dele venha aos nossos corações, venha às nossas vidas e frutifique. E que esse fruto seja para o mundo. Porque, como diz na palavra da videira, o galho, o ramo que dá fruto, uma árvore não come do seu próprio fruto. O outro é que usufrui do fruto. Eu dou fruto, você é que aproveita do fruto. Você dá fruto, eu aproveito. E que nós possamos dar frutos para o reino. E nós precisamos, mais uma vez, firmar. Vai em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 10. Pedro 1:10. Perdão, 2 Pedro. 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis. Eu gosto muito de Pedro. Eu sempre gostei muito de Paulo. Mas quanto mais eu estudo a palavra, mais eu vejo Pedro. Porque a história de Pedro é muito legal. Pedro é uma pessoa bem difícil. Eu me vejo também em Pedro. Um temperamento forte, impulsivo, aquele que se põe na frente e tropeça. Ele era sempre o primeiro a fazer tudo, sempre o primeiro a dar resposta, mas era sempre o primeiro a falar besteira também. Mas Jesus dá uma segunda chance para Pedro. Jesus, com todo o amor, trabalha na vida de Pedro. Pedro, presta atenção, Pedro. Presta atenção, Pedro. Tantas vezes que Jesus fala com Pedro, a passagem que Pedro nega a Cristo, do galo que canta e Pedro se arrepende. E quando Pedro se arrepende, e quando Pedro para e pensa, e foca naquilo que Jesus estava ensinando para ele, irmãos, naquele tempo, Pedro já estava andando de 3 anos a 3 anos e meio com Cristo, lado a lado. E ele faz uma coisa dessa. Mas isso fala aos nossos corações também. Não importa o que você faça, o Senhor tem uma chance para você. Ele quer que você foque. E Pedro se arrepende,
e busca a Deus, e vem o Espírito Santo. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se chegam a Cristo. Quando ele deixou Deus usá-lo. Enquanto ele achava que na força do braço dele, ele podia alguma coisa, ele só conseguiu cortar a orelha de um soldado. Mas quando ele parou, focou no Senhor, ele foi usado tremendamente. E muito depois disso. Muito depois disso. Pedro foi referência para a igreja. Tanto que a igreja católica considera Pedro como o representante, o maior, a pedra fundamental, distorcendo parte do texto. Mas Pedro realmente foi referência. Nós precisamos focar, firmar na palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nossas vidas. Não deixemos que o mundo tome nossas mentes, mas que a palavra, a obra de Cristo em nossas vidas, venha fazer a diferença em nós. Em Atos 2:8, na pregação de Pedro, Atos 2:38, então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui vem a outra parte da caminhada, o atuar do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes, talvez para os pentecostais, a gente pensa em Espírito Santo, já pensamos em manifestação de poder. Mas o Espírito Santo, a palavra nos diz, não é só isso. É isso também, mas o trabalhar do Espírito Santo de nossas vidas é o nosso dia a dia. Os frutos do Espírito Santo se movendo em nós. Nós temos sendo guiados pelo fruto do Espírito. Tudo isso é trabalhar do Espírito Santo, não só a manifestação de poder, mas ser guiados pelo Espírito Santo. Repetindo o mesmo texto de Atos. Arrependei-vos, como eu já disse, metanoia, mudai a vossa mente. E seja batizado cada um de vós, para que todos saibam quem você é agora. Não podemos dizer ao mundo que somos servos de Cristo e nem um pouco parecermos servos de Cristo. Nos chamamos de cristãos. O nome cristão foi dado pelos ímpios que viam os seguidores de Cristo. Esses são pequenos Cristo, é o que significa cristãos. Realmente somos pequenos Cristo. Quem olha para nós fala, esse aí é um pequeno Cristo. O Espírito Santo também vai nos ajudar. Lá em João 14. Em João 14, do 23 ao 26. A palavra nos diz assim. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras. E meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará às lembranças todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo também vai servir para nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que nós devemos fazer por causa de Cristo. Não podemos levar nossas vidas esquecendo aquilo que Cristo fez, esquecendo aquilo que Ele quer de nós. O Espírito Santo, se nós buscarmos o Espírito Santo, muitas vezes nós negligenciamos o Espírito Santo como uma das pessoas da Trindade, que tem a mesma importância que Deus e que Cristo é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós esquecemos. E a palavra de Jesus, quando foi, diz que enviaria o Consolador para que estivesse conosco todos os dias. E aqui esse texto diz, nos lembrando, nos ensinando todas as coisas. Essa é uma das partes mais importantes do Espírito Santo. Está conosco para nos lembrar daquilo que Cristo fez, daquilo que nós precisamos viver. E estou partindo para o encerramento.
E aí eu falei no começo, do que Cristo nos salvou? Nos salvou de nós mesmos. Nos salvou do mundo, do pecado, da influência do pecado sobre nossas vidas. E para que Ele nos salvou? Para quê? Salvou só por salvar? Vivemos nessa vida só para ir para o céu? É um castigo? Vivemos aqui nessa terra como um castigo, esperando chegar ao céu. Vocês pecaram, então vocês vão ficar na terra de castigo até eu salvar vocês e vocês irem para o céu. Será que é isso? Efésios 2. Efésios 2:8. É um texto muito conhecido, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie. Amém. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não temos poder para nos salvar. Nós somos salvos pela graça. Mas o texto continua, no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Deus estabeleceu para que andássemos nelas. As boas obras. Mais uma vez eu volto na parte que eu falava que não podemos passar despercebidos lá fora. Muitos falam dos crentes dentro da igreja que quando sai para fora e um pastor diz assim, às vezes Jesus nem liga, estão lá dentro da igreja, estão fazendo tudo certinho lá dentro da igreja, não vou olhar para eles agora. A hora que a gente sai para fora, Deus liga o zoom. Quando a gente sai para fora da porta, Deus liga o zoom em cima da gente e fica de olho. Vamos ver agora o que ele faz. No caminho da igreja, até em casa, quantas ele vai xingar no trânsito? Amanhã, segunda-feira, ele já levanta desanimado. Segunda-feira já praguejando a segunda-feira, já amaldiçoando a segunda-feira. Chega no trabalho já de cara feia, mal-humorado. E não consegue ser testemunho para aquele que precisa. Mostrar aquele presente que recebeu para aquele que não recebeu. Marque na sua Bíblia, se você tiver uma caneta, marque aí Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Isso não é para o mundo, é para o povo de Deus. Não importa se o inimigo, se o ímpio faz coisas más. Nós não pagamos o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o bem. São as boas obras. E nisso, eles veem Cristo em nós. Essa é a diferença. Esse é o sal. A palavra de Deus que diz que você faz o bem para o seu inimigo e você amontou a brasa sobre a cabeça dele. Faça o bem para o seu inimigo e você mostra que Cristo está em ti. Para encerrar, nós ouvimos hoje, como eu citei desse episódio lamentável, a pessoa dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Nós ouvimos um evangelho que não é o de Cristo, que parece que tem como única proposta melhorar a nossa vida na terra. A pessoa vai para a igreja, não buscando a Deus, mas buscando resolver os seus problemas. E às vezes ela leva um problema só. Ela bota o problema debaixo do braço, ela não conseguiu resolver, ela vai para a igreja e quer que Deus resolva o problema dela. Às vezes Deus resolve e ela vai embora feliz e satisfeita até aparecer um outro problema. Porque ela não está lá para buscar Deus, ela está lá para buscar a resolução do problema. Muitas vezes nós chegamos na igreja com nossos planos, todos os planos da nossa vida enrolado, o nosso projeto enrolado debaixo do braço, e chegamos na igreja, o Senhor está aqui. Eu já tenho toda a minha vida planejada, agora o Senhor dá um jeito aí de fazer acontecer. É assim, não é?
E a vontade de Deus, que é soberana, perfeita e agradável, a gente muitas vezes nem dá atenção, nem percebe. Nem lembra que Deus é soberano, poderoso e sabe todas as coisas, que vê todas as coisas. Eu falei da mulher de Ló, mas eu lembro da mulher de Jó também. Jó passando por toda aquela luta, e a palavra de Deus diz que Jó não pecou. Deus usa Jó como um exemplo para nós, de que o ímpio também passa tribulação. Muitas igrejas falam que o cristão não pode passar por enfermidade, o cristão não pode ficar pobre, o cristão não pode... Isso é contra a palavra de Deus, não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus, Jesus nos diz que no mundo tereis aflições. Jó, o exemplo de Jó é que o justo passa aflição. E a mulher de Jó, quando viu todo aquele sofrimento, falou para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre, porque para ela Deus só pode dar coisa boa. Se esse Deus não está dando coisa boa, é um Deus que não presta. Isso é uma mentalidade do mundo, de povos que têm vários deuses, e que eles fazem o seu sacrifício, e obrigando a Deus a dar o bem. E a mulher de Jó não entendia o reino. Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes esses planos podem trazer sofrimento, mas o reino de Deus é que vem em primeiro lugar. Não as nossas vidas, nossos planos. Deus tem um plano para cada um de nós. Muitos querem o bônus, muitos querem as bênçãos, mas não querem o ônus, não querem a carga, não querem a responsabilidade de levar a Cristo, levar o nome de Cristo. Muitos dizem que são cristãos, mas quando são confrontados, dizem: não julguei, você não pode julgar. Distorcendo o texto bíblico. A palavra de Deus, Jesus nos disse que você não pode tirar o cisco do olho do seu irmão enquanto você tem uma trave no seu. Mas tire a trave do seu olho, então poderá tirar o cisco do olho do seu irmão. É isso que a palavra nos diz. Julgais pela reta justiça. Nós buscamos a justiça de Deus, nós buscamos conhecer e por ela viver. Claro que com amor nós precisamos ajudar nossos irmãos, suportar nossos irmãos, é o que a palavra nos diz, devemos suportar uns aos outros em amor. Mas tem gente que não quer viver a sua própria vida do jeito que quer, rejeitando a palavra de Deus. Para muitos viver o evangelho é dizer: eu sou evangélico. Ou usar uma camiseta escrito fé, de uma grife famosa, gospel. Isso não é ser cristão. Ser cristão é ser sal da terra e luz do mundo. Fazer a diferença lá fora. Que a sua vida haja metanoia. Lembrando aquilo que Cristo fez por você. Te salvou de você mesmo. Te salvou dos seus pecados. Nos salvou para que sejamos luz. Não debaixo da cama, mas em meio às trevas. Seja luz em meio às trevas. E mostre Cristo na sua vida. Leve Cristo, como dizia São Francisco de Assis. Leve a palavra de Cristo mesmo que seja pregando. Se precisar, pregue. Assim que ele falava. Leve a mensagem de Cristo. Se precisar, pregue. Que o mundo possa ver que você é diferente. Não nas roupas, como em alguns tempos, ou na forma que você carrega a Bíblia. Cada denominação carrega a Bíblia de um jeito. Certa denominação é assim, certa denominação é debaixo do braço, outros carregam assim. Não é isso que vai mostrar se você é crente ou não. São os atos de justiça, são os atos de misericórdia, de bondade. O fruto do Espírito Santo exalando da sua vida,
Isso mostra que você é um cristão. Isso mostra que nós fazemos a diferença. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas eu tive experiência uma vez eu já trabalhei em muitos lugares e eu não gosto de chegar falando, eu sou cristão, eu vou na igreja e tal. Eu gosto de ser. Às vezes a gente falha, claro que falha, mas nós precisamos ter isso em mente, mostrar Cristo em nossas vidas. E trabalhando num lugar, eu já nem lembro onde mais, mas uma pessoa chegou para mim e falou, você é crente? Você vai na igreja? Eu falei, sim, eu sou um cristão. Eu falei, porque você é diferente, você fala diferente. Desse jeito, assim, foi bem essas palavras mesmo. E eu fiquei feliz, porque eu não estava fazendo aquilo por força. Porque a nossa natureza tem que mudar. Eu não posso falar, cara, eu sou o cristão. Eu curo com lenço, eu curo com a sombra. Não. Mas a gente tem que buscar. A gente é falho, a gente é pequeno, a gente é necessitado, a gente precisa da misericórdia de Deus e da graça de Deus todos os dias. Mas a gente não pode deixar isso de lado, não podemos esquecer daquilo que Cristo quer de nós. E buscar todos os dias ser exemplo. Às vezes a gente sai daqui meio chateado, sai ali na calçada, pisa num prego. Ou sai daqui ali no farol e fecha a gente. E a gente vai torcer o pâncreas para esboçar a reação. A gente tem que buscar isso constantemente. Isso tem que fazer parte de nossas vidas. Buscar ser luz, ser sal. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Que você possa sair daqui edificado no Senhor. E que a palavra do Senhor venha falar ao seu coração o restante da semana. Deus abençoe cada um de vocês. Pastor André.